Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Olhando para o capítulo anterior de Mateus, vamos perceber que Jesus tinha dado início ao seu ministério depois da prisão de João, saindo de Nazaré e indo para Cafarnaum, onde proclamou a mensagem da chegada do reino de Deus e convidou as pessoas ao arrependimento. Depois de chamar algumas pessoas, formou uma comunidade de discípulos. O texto está inserido no chamado Sermão do Monte, que resume vários ensinos de Jesus, que inclui as bem-aventuranças, a análise de várias leis do Antigo Testamento, que são atualizadas e reinterpretadas por Jesus, compondo um tipo de ética do reino de Deus. Esse sermão abrange os capítulos 5º até o 7º de Mateus. Em seu ensino no texto proposto para a nossa reflexão de hoje, Jesus trabalha com antíteses, com ideias que se contradizem e se opõem. E o nosso texto apresenta duas antíteses: a vingança, que deve ser evitada, e o amor a quem é inimigo. Essas ideias têm algo em comum. Tratam do modo como devem agir os seguidores de Jesus diante dos que lhes fazem mal. Ou seja, a comunidade dos discípulos deve apresentar um novo modo de relacionamento, diferente do habitual e daquele aprendido na lei do Antigo Testamento. Sua obrigação é ser um povo diferente. Olho por olho e dente por dente é uma lei muito mais antiga, chamada Lei do Talião. Dizem que a Lei do Talião, citada por Jesus, está entre as mais antigas leis já documentadas na história da cultura humana. Está lá no Código de Hammurabi, que data de cerca de 1700 anos antes de Cristo. É muito conhecida como a Lei da Reciprocidade. Olho por olho, dente por dente, está aí no seu versículo 38. E é preciso perceber que há um progresso da barbárie para o revide proporcional. Essa era a lei. Pode ser que por causa da sensibilidade dos nossos dias, essa lei possa parecer demasiadamente implacável, cruel, selvagem e até mesmo rude demais, mas acreditem, trata-se de um avanço significativo rumo à graça e à misericórdia. Para se ter ideia, Gandhi chegou a dizer sobre essa lei: olho por olho e o mundo acabará cego.
Mas antes dessa lei, imperava o revide, a retaliação e a vingança irrestrita. Não era incomum pagar com a vida por um olho perdido, ou mesmo com a vida de toda uma família, de um clã ou uma tribo, por um único dente quebrado. A lei estabelecia um limite à vingança e proibia a retaliação. O revide não pode ser maior do que a ofensa. A humanidade levou milhares de anos para chegar a essa noção elementar de justiça. Saber disso nos dá uma noção melhor de quão elevado é o padrão proposto por Jesus aos seus seguidores. Se alguém agredir, ou explorar, ou maltratar você, ofereça também a outra face. Ofereça a túnica. Caminhe uma segunda milha. Numa primeira impressão, podemos supor de forma equivocada que Jesus sugere uma atitude humilhante. Mas o que o movimento de Jesus propõe é, antes de tudo, uma atitude revolucionária. Trata-se de uma atitude de resistência ativa não violenta. O assunto aqui não é resistir ou não. Não é uma submissão passiva ou mesmo uma retaliação violenta. Trata-se de como se resiste ao mal. O ensino de Jesus oferece uma terceira opção, a resistência não violenta. Neste texto, Jesus deu 4 exemplos a respeito do que queria dizer com a não resistência. Em todos esses exemplos, Jesus não estava ordenando submissão irrestrita a quem é perverso. Pelo contrário, estava oferecendo exemplos de resistência não violenta. Dar um tapa na cara de outra pessoa representava um gesto insultante de alguém que se considerava superior. Oferecer a outra face mostrava a resistência não violenta de quem não se deixou intimidar. Tomar a túnica num processo era um gesto desumano que contrariava a própria lei do Antigo Testamento, como se pode ver em Deuteronômio 24, de 10 a 13. Entregar também a capa era uma atitude que expunha a crueldade de quem movia o processo. Um soldado estrangeiro podia obrigar um judeu a carregar seu equipamento militar por 1 quilômetro. Carregá-lo voluntariamente mais 1 quilômetro mostraria que o soldado não tinha controle da situação. Dar e emprestar são atitudes que representam resistência a um sistema econômico que defende o egoísmo e a avareza. Assim, a autêntica não resistência cristã é a não retaliação. Na sequência, Jesus passou a falar do amor ao inimigo. Quando Jesus falava em amor ao próximo, estava fazendo referência ao texto de Levítico 19, que é um texto no qual o próximo são todos aqueles que fazem parte do povo de Israel. E mais, o texto de Deuteronômio 20 deixa claro que os inimigos eram as nações estrangeiras, contra as quais Israel iria lutar. Desta forma, próximo eram os do próprio povo, ou entre os que viviam entre os judeus. E os inimigos eram os adversários nacionais estrangeiros. Mas Jesus não se referia a esta distinção. Em seu ensino, inimigos podiam ser os membros da própria família, como nós podemos ver no capítulo 10, versículo 36 desse mesmo Evangelho de Mateus. Assim, caía por terra a distinção a que estavam acostumados os ouvintes do sermão de Jesus entre próximo e inimigo. Próximos podem ser inimigos. Gentios estrangeiros podem ser próximos. Tudo isso tem a ver com o novo reino que Jesus anuncia e proclama. E o ensino de Jesus aqui
é a respeito de como devem agir os seus seguidores como verdadeiros cidadãos do reino de Deus, tanto diante do próximo como diante do inimigo. E aqui encontra-se uma das ideias mais fascinantes das comunidades de Jesus, ideia que nos ajuda a entender que o conceito de amor cristão nada tem a ver com sentimentalismo, romantismo, pieguice ou mesmo ingenuidade. Amar na Bíblia não é o mesmo que gostar. Não é preciso gostar de uma pessoa para amá-la. E por quê? Porque gostamos de alguém por causa de, mas amamos apesar de. O conceito do amor foi se degradando demais na sociedade moderna. Por isso é comum termos de apelar para outros termos que lhe sejam equivalentes e que possam ser usados como substituto à altura. Um desses termos é solidariedade. Essa ideia nos ajuda a entender que não é preciso morrer de simpatia pelo outro para ser solidário com ele, inclusive em relação ao inimigo. Amar o inimigo implica numa atitude de se manter íntegro, de não usar dois pesos e duas medidas. Não é porque tal ou qual pessoa é minha inimiga que vou agir de maneira tendenciosa, prejudicando-a ou mesmo negando-lhe socorro, fazendo diferente do que faria com uma pessoa amiga. Em outras palavras, amar os inimigos é a quebra da lógica da troca. É dar ao outro o tratamento que ele não merece, exatamente como Deus trata conosco. Mas podemos perguntar, o que isso tudo tem a ver com o nosso tempo? Quando olhamos para o tempo de Jesus, para o Império Romano que dominava toda aquela região, podemos perceber que para muitos a dominação chegava a ser até atraente. Roma prometia a Pax Romana. Era uma paz imposta pela força das armas, é verdade, mas pelo menos era paz. Hoje, as formas de dominação são bem mais sutis e bem mais escondidas. O Deus capitalismo, chamado de Mamon por Jesus, Deus do dinheiro e da riqueza, atrai e encanta muita gente. Aos que o adoram e se submetem às suas leis, essa nova ou velha divindade promete um reino de paz e de prosperidade. Mas essa velha nova divindade é exigente. Exige de seus adoradores a avareza. E mais, exige a ganância. É diante desse mundo e sua realidade que se coloca o ensino de Jesus. O reino de Deus, proclamado por Jesus, é diferente do reino capitalista vigente em nosso mundo, como era em relação ao mundo vingativo e de barganha religiosa de Jesus. O reino de Deus, proclamado por Jesus, anuncia o estabelecimento de um novo princípio, a resistência não violenta. A lógica não é a mesma da lei do Antigo Testamento. Agora há o predomínio da graça, que acolhe ao outro como Deus nos acolheu, sem mérito, sem merecimento. E podemos citar dois exemplos de que a prática ensinada por Jesus dá resultado. A atuação de Gandhi no processo de libertação da Índia da dominação inglesa e a figura de Martin Luther King, que resistiu pacificamente aos que defendiam a discriminação racial nos Estados Unidos. Tanto na Índia como nos Estados Unidos, havia aqueles que defendiam a resistência violenta e a prática da vingança. Tanto Gandhi como Martin Luther King enfrentaram tremenda oposição na obediência ao ensino de Jesus. Isso mostra que o caminho da resistência não violenta é muito difícil de ser trilhado, mas é o caminho proposto por Jesus.
E esse é o caminho que os seus seguidores devem trilhar. Que tenhamos coragem necessária para escolher trilhar esse caminho. Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.